CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, todas as sextas aqui conosco, falando sobre tecnologia, tentando desmistificar os receios que nós temos aí sobre o acesso a novos meios, né? E o que é engraçado, né, Gilberto, que quando a gente sugeriu falar do assunto da semana Rede Sem Fio, eu fui a primeira a criar restrições. Eu falei, olha, não entendo nada de rede sem fio, mas estou disposta a criar o desafio. Então, Gilberto, hoje vem exatamente para esclarecer, não só para quem não entende nada, que é o caso da Fernanda, como quem quer entender um pouquinho mais o que é rede sem fio, como é que a gente pode montar uma rede sem fio dentro de casa no trabalho. Isso aí, Fernanda. A ideia é que a palavra-chave hoje dos usuários é mobilidade. Todo mundo quer ter acesso às suas informações, acesso à internet, de qualquer lugar ou de qualquer momento, a qualquer momento, né? Então, a rede, né, ligado via cabos, não é uma situação muito prática. Então, vieram aí as redes sem fio para facilitar a vida dos usuários, né? Então, essa é a ideia. Aí, com a popularização dos notebooks, então, aí aumentou bastante, né, essa necessidade das redes sem fio. O que são as redes sem fio? São redes de computadores que agora eu uso o ar para transmissão dos dados, como se fosse uma rádio FM, como a CBN aqui, por exemplo, só que em vez de transmissão da voz, a gente usa para transmissão de dados. Então, basicamente, essa é a ideia das redes sem fio. Aonde usar? Então, tenho aqui utilização em empresas, o uso doméstico também é bastante frequente a utilização, em áreas públicas, que é o grande charme da rede sem fio, que é você pegar o seu notebook, por exemplo, levar a um aeroporto, um restaurante, uma cafeteria e ter acesso à internet, ter acesso ao portal do Gazeta Online, sem precisar de nenhum tipo de cabo ou de infraestrutura mais sofisticada para isso. Então, essa é a ideia. O que eu preciso ter, então, para poder me conectar sem o cabo? Muito bem. Se você precisa, para ter acesso em locais públicos como esse, normalmente você precisa ter apenas uma placa de rede sem fio, que a maioria dos notebooks hoje vendidos no mercado já tem. Então, é uma placa que vem embutida no notebook e ela permite, então, que com esse equipamento você tenha acesso à rede sem fio. Então, vários lugares em Vitória, shoppings, restaurantes, hotéis, o próprio aeroporto, algumas cafeterias em Vitória, eu já tenho acesso a essas redes sem fio e posso fazer, então, o uso da internet, acesso à internet sem problema nenhum. Alguns desses locais têm acesso gratuito e outros têm acesso pago, né? Então tem uma pequena diferença entre os dois. E não necessariamente o notebook, eu posso ter uma rede sem fio com computadores mesmo dentro de casa, sem ser os portáteis? Pode, eu posso comprar uma placa de rede sem fio e eu instalo no meu desktop, naquela máquina que fica na minha mesa lá, né, com teclado e monitor normal, e eu posso ter a utilização. Inclusive, uma situação muito frequente que a gente encontra hoje no dia a dia é o uso das redes sem fio no ambiente residencial. Muitas pessoas querem ter acesso à internet e muitas vezes onde chega o modem, né, do cabo ou o modem do Velox, não é o mesmo local onde eu quero ter instalado o meu computador. Ou eu quero, por exemplo, ter acesso ao meu computador na sala e o telefone está chegando no escritório. Então, como é que eu faço para poder fazer esse tipo de conexão? Sem ter que sair espalhando cabo pela casa inteira, né? Antigamente tinha que fazer passando cabo lá por dentro dos canos, dos tubos de telefonia, não é isso? Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia eu posso instalo lá junto do modem do Velox ou do acesso à internet um equipamento chamado Access Point, é tipo um rádio, se chama Access Point, encontrado nessas lojas que vendem material de informática, e através desse Access Point eu consigo então me conectar ou no meu desktop, na minha máquina convencional, ou no meu notebook, na rede sem fio e assim ter acesso à internet também. Qual a função do roteador? A função do roteador é quando eu preciso ter mais de uma máquina em casa compartilhando a internet, muito comum também. Ou seja, imagina que eu tenho só um computador e tenho o meu acesso à internet, então eu não preciso de um roteador. Ele vai ter acesso a uma máquina para a internet. Quando eu preciso agora ter, também é uma situação muito comum hoje em dia, de eu ter mais de uma máquina ou mais de um computador na minha casa, então agora eu preciso ter um roteador que ele vai fazer o quê? Esse compartilhamento do acesso à internet com essas várias máquinas que eu tenho em casa. Ok, agora uma pergunta que é muito frequente e eu acho que é o meu problema. Por que ela é mais lenta, a rede sem fio, do que você estar diretamente conectado com o cabo lá? Na verdade, em relação à internet, quando eu tenho vários usuários, né, conectados, eu vou compartilhar o meu acesso à internet e com isso eu tenho alguma queda de performance. As redes sem fio, de maneira geral, são realmente um pouco mais lentas do que as redes com cabo. Se a gente fizer uma comparação,
as redes com cabo hoje, de maneira geral, têm uma velocidade de 100 megabits por segundo. 100, para a gente ter, para o ouvinte que não é ligado... É o plano né? básico hoje, inclusive, Isso, né? é 100 megabits por segundo, que é a velocidade básica de uma rede cabeada, com cabos. Quando eu uso uma rede sem fio, a velocidade é em torno de 50. Né? Então, Com muita boa vontade. Então, ou seja, tem uma pequena diferença entre essas velocidades, mas eu diria que para o usuário de internet, ou seja, que está utilizando o acesso à internet, que é a velocidade até mais lenta do que isso, ele não vai sentir tanta diferença. Quem vai sentir um impacto maior é quem usa no ambiente corporativo. Aí sim, aí vai ter uma diferença um pouco, vai sentir uma diferença um pouco maior. Você perde em agilidade, mas você ganha em mobilidade, exatamente, não é isso, Gilberto? Exatamente. Você consegue se movimentar para o local que você prefere trabalhar, né? Exatamente. Às vezes você, por exemplo, quer aproveitar a lua da noite de verão, quer levar o seu computador para a varanda. Imagina, exatamente. Você está na varanda do seu apartamento lá, está tendo acesso à internet e ainda assim está vendo lá a vista. Muito, muito interessante. Não é? Muito bom. É nisso que a gente tem que pensar. Tecnologia associada à qualidade de vida. Exatamente. Não é? Vamos continuar então. Aí as nossas outras dúvidas. Como usar em locais públicos? Porque você me disse que tem coisas que pagam e outras que não. Em alguns locais, quem fornece o acesso à rede sem fio é a própria loja. Então, nesse caso, normalmente eles não cobram. Eles normalmente eles trabalham oferecendo como um serviço a mais para os seus clientes essa rede sem fio. E em alguns locais, as próprias prestadoras de acesso à internet que oferecem esse tipo de serviço. E aí você, para utilizar esse serviço, vai ter que pagar tipo uma mensalidade e vai ganhar um login, ou seja, um identificador de usuário e uma senha. Através desse login e dessa senha, você vai ter acesso durante X dias ou por algumas horas naquele serviço de acesso à internet sem fio. Ok, eu posso compartilhar? A gente já falou, né, de compartilhar a internet com o roteador. Se essas redes sem fio são seguras, a transmissão de dados? Hoje, esse é o maior, vamos chamar assim, o maior problema das redes sem fio é a questão de segurança. Por quê? A rede sem fio usa o ar como meio de transmissão. Quem tiver um outro equipamento que também tem a placa de rede sem fio, pode capturar os dados que estão sendo transmitidos pelo ar. Então, ou seja, se você não tem algum tipo de serviço de criptografia, chamado que é uma forma de embaralhamento dos dados para que alguém que capture esse sinal no ar não consiga decodificá-lo, você fica exposto. Então, por exemplo, quando você usa um serviço de acesso sem fio público, é interessante você ter cuidado, por exemplo, com e-mails que você lê, com o chat que você faz, porque esses são serviços que passam de forma não criptografada. E alguém que estiver monitorando o tráfego ou monitorando a comunicação pode ter acesso a essa informação. Já não é o mesmo caso com os serviços de banco, porque os serviços de banco passam pela rede de forma criptografada. Então você pode usar a sua rede sem fio no local público para ter acesso à sua conta de banco. Mas se eu estiver, por exemplo, na minha casa usando uma rede sem fio, eu corro risco também, assim como qualquer outro usuário? No caso do uso em casa ou residencial, você pode configurar o seu Access Point, né, a ter um tráfego criptografado. Então é uma questão de configuração agora. Você vai utilizar uma rede sem fio na sua residência, você pode escolher uma senha, e assim, configurar essa senha no seu notebook, por exemplo, e no Access Point, nesse rádio que eu comentei, que se conecta ao modem, e aí a comunicação que vai acontecer entre o Access Point e o seu notebook, o seu computador, vai ser criptografada, vai ser embaralhada, e quem monitorar a sua comunicação não vai conseguir ter acesso a ela. Isso não tem nada a ver com firewall, né? Não tem nada a ver com firewall. Tem mais uma pergunta aqui. Tem um notebook ligado a uma rede sem fio, mas em alguns lugares na minha casa a rede fica muito lenta. Será que é devido à qualidade da rede ou do computador? Muito bem, essa é outra pergunta muito comum também, que é o alcance. Qual é o alcance que eu consigo ter numa rede sem fio? Isso varia muito. 8 metros. Olha só, pode chegar até a tipo 20 metros. Depende do quê? Depende das paredes que você tem, depende dos armários que você tem nas paredes, do que você tem nos armários. Por exemplo, uma coisa que é teoricamente inofensiva, mas que bloqueia bastante o sinal da rede sem fio são os livros. Os livros? Livros, papel. Quem tem... Estão do lado da minha rede sem fio, os livros. Então vai ver que é por isso que eu reclamo tanto que a rede sem fio é lenta. Pode ser. Então, ou seja, ele bloqueia o sinal da rede sem fio. Então, quem muitas vezes coloca a rede sem fio, muitas pessoas colocam a rede sem fio onde? No escritório, onde tem livros nas paredes. E esses livros podem bloquear o sinal, ou podem reduzir bastante o alcance das redes sem fio. E a parede, o concreto? O concreto também. O concreto ele pode reduzir bastante. Então, a sugestão para esse ouvinte é que ele pode, por exemplo, o Access Point ele tem uma anteninha.
Essa anteninha, ela pode ser substituída por uma antena que tem um ganho melhor. E ele pode aumentar a distância do alcance das redes sem fio. E a gente consegue comprar isso fácil, Consegue Gilberto? comprar fácil em lojas. No mesmo lugar onde ele comprou o Access Point, ou seja, o rádio da rede sem fio, ele consegue comprar a antena. Ela é enroscada, né? Ela pode ser desconectada do Access Point e você troca facilmente para uma outra antena de potência, vamos chamar assim, maior. Acompanhado desse Access Point, também não vem uma espécie tipo de pendrive, que é um wireless móvel também? O pendrive é a placa de rede sem fio. Para quem não tem a placa de rede sem fio instalada interna no notebook, pode usar essa externa, que você coloca no notebook. Esses acessos, essa placa de rede sem fio via USB, parece um pendrive, normalmente tem uma qualidade assim, de tráfego muito ruim. É o pior tipo de placa que tem essa. Ela tem a vantagem de você colocar facilmente em qualquer equipamento que tenha interface USB. Mas ela, de maneira geral, tem uma performance bem pior do que as outras. Uma outra dúvida que todos nós temos aqui. Eu posso estar, por exemplo, com um notebook já equipado para a placa de rede sem fio e capturar um sinal perdido Pode sim. pelas redondezas? Isso é também muito comum. Muitas pessoas instalam suas redes sem fio nas suas residências e não fazem, por exemplo, a criptografia. E aí você não tem nenhum tipo de bloqueio em quem pode usar o seu sinal. Então você pode ter um gato do sinal do seu internet, né? Vamos chamar assim, falando no português mais popular, né? Alguém pode ir lá e conseguir se conectar na sua rede sem fio e usar seu acesso à internet. Então, às vezes até mesmo a própria sua velocidade está sendo compartilhada, por isso você está reclamando da rede sem fio e pode estar sendo compartilhada. Pode também, seus vizinhos agradecem. Gilberto, bom, a gente hoje começou a explicar sobre a rede sem fios, as pessoas podem continuar mandando perguntas para o Gilberto Sodré, especialmente hoje sobre rede sem fio, sobre qualquer outro tipo de assunto ligado à tecnologia. Nós temos o telefone da CBN à sua disposição, nos horários da presença do Gilberto aqui conosco, 3223-5911, e temos o próprio e-mail do programa, do quadro específico, cbntecnologia@gmail.com. Gilberto, lança a sua e, portanto, o seu desafio aos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Isso aí. Nós estamos começando hoje com uma promoção aqui no CBN Tecnologia de um sorteio de 2 livros do Antenado na Tecnologia, um livro de minha autoria. Então a gente vai agora, daqui a um mês, no dia 23 de novembro, a gente vai estar fazendo aqui no CBN Tecnologia um sorteio entre todos os ouvintes que participarem aqui do programa, pelo e-mail ou pelo telefone. A gente então vai sortear 2 exemplares especialmente autografados para as pessoas que tiverem ou participarem aqui com a gente do CBN Tecnologia. Gilberto, e aqui estão todas as respostas para as nossas dúvidas diárias, né? Olha, tem bastante tecnologia. São artigos no livro aqui tem artigos sobre a internet, sobre segurança, sobre a parte de aplicativos, ferramentas, uma série de situações comuns do dia a dia dos ouvintes. Bom, o Gilberto também lança a partir de hoje uma agenda de eventos, né? De congressos, encontros, reuniões, de oportunidades para que você possa se aperfeiçoar também na tecnologia. Exatamente. Hoje a gente começa falando sobre... Exatamente. Hoje está acontecendo, hoje e amanhã, lá no auditório do Findes, o 2º Encontro Nacional de Usuários do BR Office. O BR Office é uma suíte de aplicativos como o Microsoft Office, que tem um editor de texto, um editor de planilha eletrônica e um editor de apresentações, só que ele é gratuito, bastante interessante. Então, quem quiser participar, o evento é gratuito, hoje e amanhã no auditório do Findes, 2º Encontro Nacional dos Usuários do BR Office. Que é um sistema que é muito compatível com o Word, né? Que Exatamente. É semelhante ao Word, ele né? lê os mesmos arquivos que o Word, Excel e PowerPoint também são lidos e editados pelo BR Office, só que ele é gratuito, você não precisa usar um software pirata. E nem correr o risco do Windows e Exatamente. da Microsoft descobrir, né? Exatamente. Como que vem acontecendo no mundo inteiro. Em vários lugares. Gilberto, muito obrigada. A promoção está lançada, portanto, você participa do CBN Tecnologia@gmail.com ou pelo 3223-5911 durante o quadro e apresentação do Gilberto. Faz perguntas, tira dúvidas, faz sugestões. E no dia 23 de novembro a gente sorteia, portanto, 2 exemplares do Antenado na Tecnologia, onde o Gilberto já conta no livro dele aqui todas as nossas dificuldades em ter acesso ao mundo moderno da tecnologia. Gilberto, obrigada. Até a próxima sexta. Obrigado, Fernanda. Bom final de semana para você e aos ouvintes da CBN. Até sexta-feira. Para você também.